Olá a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês em mais um episódio. Já é o 30 dos Diálogos Despatologizantes, que é o podcast do Despatologiza, o Movimento pela Despatologização da Vida. Hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Precisamos falar sobre os sonhos, precisamos falar sobre o sonhar. Não de um modo específico, na visão de uma especialidade. Afinal, os sonhos são objeto de estudo da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, da antropologia, da espiritualidade e vários outros campos. Não. Hoje o desafio aqui é maior. Nós vamos falar sobre os sonhos, o sonhar, em uma concepção que articule todos esses campos científicos e muito mais. Uma concepção que rompa com essa divisão estanque e se atreve a buscar novas raízes, nossa ancestralidade. Enfim, uma cosmovisão dos sonhos, uma outra epistemologia. Eu sou Maria Aparecida Moisés, professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. Eu tenho a honra e o prazer hoje de conversar com a Mariana Leal de Barros, psicanalista e antropóloga, doutora em psicologia e ciências sociais, com pós-doutorado. E o nosso episódio tem por título Quem tem medo de quem sonha? As rodas de sonhos com ativistas socioambientais. Mariana, eu agradeço em meu nome, especialmente em nome do Despatologiza, a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui com a gente. E, afinal, Mariana, quer dizer que tem um medo de sonhar? Tem medo de quem sonha? Conta um pouquinho para nós de como surge essa ideia, da sua trajetória, de como você chegou até aqui. Bem, obrigada, Cida, pelo convite. É uma alegria estar aqui novamente para a gente fazer essa conversa. Que bom poder estar com vocês e compartilhando com quem vai poder ouvir também, nesse espaço que recebe tanta gente interessante para a gente poder pensar junto. Bom, esse título tinha pensado como pensei, né, junto com Gabriela Alves, que é do Instituto Perifa Sustentável, uma parceira nas rodas de sonhos, né? A gente pensa nessa ideia, né? Quem tem medo de quem sonha, principalmente pensando no quanto que o sonho foi suplantado da experiência de vida, né? Na subjetividade de herança europeia, né? Mas como resistiu, né, em tantas culturas pelo mundo todo. E por que será que foi suplantado, né? Será que tem uma potência, né, que agora cada vez mais a gente tem pensado que precisa retomar, precisa resgatar, né? Então é um pouco nesse sentido, né? E o projeto de pesquisa que eu realizo no SEBRAP Sustentabilidade, ele vem um pouco, né, nessa perspectiva de responder à convocatória, tanto de Davi Copenaua quanto Ailton Krenak, de sonhar para adiar o fim do mundo. Então, quando eles fazem esse convite, eu me pergunto que sonhar é esse, né? E penso em estratégias que a gente pode realizar, né, para fazer uma retomada então dos sonhos, né? Né, Mariana, que tem um provérbio africano lindo que fala que os sonhos são as vozes dos nossos ancestrais, que eu acho uma coisa linda e que a gente, quer dizer, perde achando que está evoluindo e se desenvolvendo, né? Como a gente vai se afastando da nossa ancestralidade, dos saberes dos povos originários, nesse eurocentrismo, né? E agora americanocentrismo, né? A gente vai perdendo coisas fundamentais. E você tem tido um trabalho importante nesse resgate. Acho que é isso que a gente quer ouvir hoje. Né? Sim.
Então, né, acho que quando você fala em ancestralidade, é importante a gente pensar, né, sobre tempo, né, e uma das coisas que a gente aprende quando a gente aprende com sonhos, é pensar que o tempo, ele pode ser espiralar, né, como a Leda Maria Martins diz, né, o tempo ele não é retilíneo, né, então a experiência de sonho faz a gente pensar sobre isso. E quando a gente pensa em ancestralidade, a Leda recentemente teve uma conversa, né, num espaço que eu coordeno, ela diz que é importante a gente pensar que o passado ancestral é um passado que passa pelo outro e que te traz a um outro lugar, né? Então, a experiência do sonho, ela promove isso também. Quando a gente realiza as rodas de sonho, e eu vou contar como é que a gente chega nisso, né? É, a gente começa a perceber, né, que as pessoas que participam começam a trazer também histórias dos seus antepassados, histórias dos seus ancestrais, né? Começam a retomar experiências que elas diziam que estavam há muito tempo amortecidas ali, né? E elas começam a fazer essa retomada, né, de um sonho. E o que me interessa é isso, é um sonho que é para além de si, né? Um sonho que é para além do eu, é um sonho que é do encontro. Nas rodas de sonho, isso acontece com mais facilidade, né? A gente... Cida, está por aí? Tô sim, tô te ouvindo. Tá Eu bem. só estava com o microfone mudo, eu tô te ouvindo, pode. Você consegue deixar para eu te ver? Porque Deixa, você prefere, né? eu prefiro, senão Então tá parece que bom, fica falando para uma luzinha, né? senão eu fico falando para o espelho, aí eu É, me... é ruim, é ruim Bom, mesmo. Eu também não gosto, não. mas é isso, né. No início, a minha pesquisa, em 2019, começou, né, eu impactada com o que percebia da emergência do que estava sendo nomeado naquela época de emergência climática, e me perguntava sobre como os estudos no campo da psicologia estavam abordando essa temática. Mas era muito pouco ainda. Na psicanálise, então, pouquíssimos estudos a respeito, né? Isso me chamava a atenção. Conforme eu fui investigando um pouco mais, eu via ainda que tinha poucos estudos que trabalhavam sobre a cultura brasileira, que falavam de raça, de como os povos vulnerabilizados eles seriam os maiores atingidos, né? Então, a princípio, a minha pesquisa ela foi para como as juventudes ativistas do clima, negras e indígenas, participavam desse debate, né? Eu percebi que no Brasil acontecia de as maiores lideranças no campo socioambiental serem de juventudes negras e indígenas, diferente de outros lugares do mundo, né? Em geral, as questões ecológicas elas eram um problema de elite, né? E no Brasil Talvez porque aqui a gente ainda tenha os povos originários, né? Ainda existem alguns. existem e resistem, né? Existem, né? Em E outros lugares já não existem, né? exato. E eu percebia, né, que tinha ali um saber, né, que dava amparo para essas juventudes, porque enquanto juventudes na Europa, elas diziam: "A gente precisa apagar o que foi feito, o que os nossos ancestrais fizeram para que nossos ancestrais não, os antepassados, não os mais antigos, né, fizeram para que a gente possa fazer diferente", aqui é o contrário. A gente precisa retomar o que os ancestrais de matriz africana e indígenas sabem, né, e fazem para que a gente possa orientar a nossa luta, né? Então, essa foi a minha primeira parte da pesquisa. Mas me chamava a atenção como que em 2020, 2021 ainda, as pessoas falavam muito pouco, né, sobre as questões climáticas, e eu me perguntava: será que elas estão sonhando o que elas não estão podendo dizer?
né? E aí que eu elaborei o projeto Jacarandá Sonhar em Rede, né, que era um projeto de coleta de sonhos inspirado também em outros trabalhos que aconteciam nesse período da pandemia, que era de coleta de sonhos a propósito do que a gente estava vivendo em tempos pandêmicos, né? Então, muitos grupos de psicanálise fizeram esse trabalho de coleta, e depois a minha ideia era também de compartilhar os sonhos enquanto eu coletava, não só fazer um banco de sonhos, mas também compartilhar os sonhos, respondendo um pouco essa convocatória, né, de sonhar para adiar o fim do mundo. Será que quando a gente começa a compartilhar os sonhos, a gente começa a sonhar mais? Se eu começo a ouvir mais os sonhos, eu também posso sonhar mais? Então, o Jacarandá surge um pouco, né, por esse convite, essa convocatória. A partir daí, eu pensei, né, junto com o Instituto Perifa Sustentável, desenvolvi também esse trabalho de roda de sonhos. Então, durante o ano todo de 2024, a gente realizou mensalmente rodas de sonhos com ativistas socioambientais. Eram rodas online, com as pessoas que se inscreviam pelo projeto, tanto pelo Perifa Sustentável quanto o Jacarandá Sonhar em Rede, e ativistas de diferentes idades, diferentes lugares do país, se inscreviam para compartilhar seus sonhos. Era um tempo de 2 horas. Na primeira parte, a gente realizava contação de sonhos, e na segunda parte, a gente pensava sobre esses sonhos, né? Por que essa estratégia que eu faço, né? É como se na primeira parte do grupo a gente estivesse sonhando junto, só sonhando, né? E na segunda parte a gente chega na roda de sonhos, retomando um pouco a ideia de amanhecer e compartilhar os sonhos, né? Isso ajuda a gente sair um pouco do sonho da Cida, o sonho da Mariana, o sonho da Gabi, né? A gente começa a perceber que os sonhos que foram contados têm uma linha que liga um ao outro, porque quando uma pessoa conta um sonho, ela pode despertar um sonho meu que eu tive e que eu nem lembro mais, né? Então era muito curioso. As pessoas, elas não se conheciam, se encontravam nas rodas de sonho online de diferentes partes do Brasil, e de repente elas percebiam que tinham sonhos em comum, inclusive na noite anterior, porque um dia antes, na véspera das rodas, eu mando um lembrete para as pessoas que se inscreveram, né, para anotarem os sonhos, registrarem os sonhos de vésperas, e muitas vezes tem sonhos em comum por pessoas que ainda nem se conheciam. Então, as pessoas achavam que era meio mágico, né, no online isso acontecer, né? E era deixa de ser um pouquinho, né? Então, aí um inconsciente, né? Exato, né? Porque a gente tem que esquecer o sonho, né? Mas aí, conforme, em algumas situações, começa a ter flashes, né? E aí volta em partes, né? em fragmentos. Então, e são preciosidades que a gente vai perdendo, né? Pela vida corrida, vida apressada, a gente perde a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de lembrar, né? Porque o sonho, ele saiu desse lugar de importância na nossa vida, né? Conforme a gente vai se colocando à disposição de sonhar, os sonhos começam a voltar. Então, os sonhos voltaram para mim na minha pesquisa, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu estou sonhando muito mais, né? Os sonhos vão ocupando esse lugar de escola mesmo, como o Davi Copenaua fala, né? A gente de aprender com os sonhos, o que os sonhos estão me dizendo, né? O que os sonhos dizem, não só sobre mim, mas sobre o que a gente está vivendo, sobre experiências coletivas. E as pessoas, elas vão se dando conta disso nas rodas de sonho, né? As rodas, elas têm também um propósito, não é um objetivo terapêutico, mas elas são potencialmente terapêuticas também, né? Eu me lembro de uma situação que foi bem emblemática, né, no ano passado, para contar dessas 3 experiências que a gente conversou, que eu vou contar, de rodas de sonho, espaços diferentes, né? Então, essa primeira aconteceu. Até porque quando a gente fala sobre o problema, sempre vai elaborando e vai surgindo, né? Como se fosse uma mágica, né?
mas é a gente trabalhando integralmente, né, com toda a nossa potência, para encontrar possibilidades de soluções, né. Então Isso, falar é fundamental, né. coletivo, né, e Coisa que coletivamente. a gente não faz mais, né, a gente aprendeu que não pode falar. Exato, e fazer isso numa dimensão coletiva, né, dentro de um grupo. Quando eu elaborei a proposta, era para ativistas socioambientais, né, mas algumas pessoas diziam: "Ah, eu não sou ativista, mas eu gostaria de ser, eu posso?". E aí a gente mudou a proposta para: "E pessoas que desejam ser", né. E aí chegou uma jovem que ela estava muito angustiada no ano passado, a gente estava fazendo as rodas de sonhos na época que a gente viveu as enchentes de Porto Alegre, né, e ela chega um pouco depois e diz que estava muito desesperançosa, muito chateada, muito, né, abalada pelo que a gente estava vivendo, né. Ela trouxe uma fala que impactou o grupo de forma geral, ela tem 22 anos, né, e ela disse: "Eu sempre que comemorei aniversário, quando eu cortava o bolo, eu desejava ter uma vida longa, mas agora eu já não sei o que desejar, porque eu não sei se eu quero viver muito, que eu não sei como é que vai estar o mundo lá", né. E muitos jovens têm tido essa experiência, Terrível, né, né, isso terrível, né. é A forte. falta de perspectiva Uhum. de futuros possíveis, né. É isso, é um porvir, né, mais difícil do que o que a gente vive hoje, né. Como é que a gente elabora um trauma que está no futuro, né? Essa é uma das perguntas que eu tenho na minha pesquisa também, né. É possível, né, a gente sustentar desejo quando a gente tem a perspectiva de que o que está por vir é pior do que a gente experimenta? Né, e a gente não está falando só da minha vida e algo difícil que eu tenho para viver, né? É coletivamente, em escala planetária mesmo. Então, as pessoas elas se sentem muito desamparadas. Como é que eu sozinha vou poder fazer alguma coisa, né? Diante de um problema de escala literalmente planetária. E aí essa jovem faz essa pergunta e ela conta um sonho dela, né. Ela estava na cidade, a água começava a subir e as pessoas subiam em cima dos prédios, porque a água estava subindo na cidade. Aí ela começa a ver as pessoas ajudando umas às outras a subir em cima do prédio e ela sente um conforto, né, fala: "Poxa, as pessoas estão se ajudando para salvar todo mundo". Só que, conforme ia ficando muito cheio em cima dos prédios, ela começa a ver pessoas empurrando outras na água de novo. E ela diz que esse sonho foi muito angustiante, né? Ela chora, conta essa história de não saber mais o que desejar, de não ter perspectiva. E aí, um outro jovem que fazia parte já da roda há um tempo, ela estava chegando pela primeira vez, né? E ele um pouco mais velho que ela, já está na luta socioambiental há bastante tempo, né? E aí ele falou: "Eu acho que isso tem a ver com você estar chegando agora na luta", né? E aí ele conta um sonho dele, né? Que ele tinha acabado de ter e lembrou a partir do sonho dela, né, que era um jogo de futebol com água também, e era um jogo de futebol que misturava os animais com os seres humanos, né, e foi interessante, porque ela começou a dar risada, e ele falou: isso é o que faz a gente resistir, né, enquanto a gente está na luta, a gente sabe que a gente vai puxar gente para perto, né, então esse é o trabalho. E ela se transformou em um encontro, né, ela falou: "Puxa, eu não sabia que seria possível continuar sonhando", Sim. né. E ela fala: "Agora eu sei que eu posso sonhar". E sonhar nesse sentido de fazer também, né, então me engajar, entrar numa luta, não só ficar esperando e vendo se as pessoas vão puxar ou empurrar, né, como é que eu posso fazer também, como é que eu posso participar, né. Então é interessante como a experiência de grupo, como cada um está num lugar, um puxa o outro, e o sonho faz um pouco isso, né, o sonho desperta no outro, puxa um sonho antigo, né, então essa experiência primeira de
dos sonhos com os ativistas que não se conheciam, né? Foi um aprendizado, né? Para começar. E depois disso, aí foram outras rodas de sonhos que foram... E essa, desculpa, Mariana, mas essa é essa experiência que você contou, é bem você perceber que você não está sozinho. Exato. Somos muitos e podemos fazer as coisas, né? Temos de fazer e podemos fazer, né? A gente não está perdido, sozinho, louco, não. A gente só não está se encontrando, a gente precisa se encontrar para poder fazer. Né? Isso. Acho que tem esse efeito, né? Não é um sofrimento de que eu estou sofrendo sozinha também, porque ela dizia isso, ela falou, eu tenho a impressão de que os meus amigos não estão sabendo o que está acontecendo, e eu pareço uma louca que está se preocupando à toa, né? Só que não, né? E tenho conversado com a Ilana Katz, né, a respeito, escrito sobre isso, né, que o que as pessoas estão chamando de eco-ansiedade é a lucidez, né? É lucidez a gente estar conectado com o nosso redor, reconhecer os riscos do que a gente está vivendo, né? E a minha ideia não é só minha, né? A gente tem várias referências hoje, né, que propõe a gente sonhar para adiar o fim do mundo, e que sonho é esse que tem essa potência, né? Vem um pouco a responder tanto nisso de fazer uma retomada de um sonho para além de mim, de sonhar coletivamente no momento que a gente está vivendo tanta desesperança, mas também o sonho leva a gente a esse lugar, né, que você começou na sua fala, que é do imprevisível, do impossível, do invisível, né? A gente está vivendo situações e vai viver cada vez mais que a gente nunca experimentou. Então, temperaturas recordes, nunca antes visto, nunca registrado, são tantas experiências surreais, né, fora do controle, que a gente está despreparado afetivamente para lidar com isso, né? Como se não tivesse repertório para a gente dar o inesperado, né? Do que a gente está vivendo. E o sonho, ele coloca um pouco essa dimensão do impossível, a dimensão do imprevisível no centro da nossa vida, de que a gente não sabe o que é que está por vir, né? E, inclusive, né, se a gente olha para como cosmologias afro-indígenas pensam sonhos, os sonhos para eles estão muito mais conectados ao que está por vir do que ao que já foi. Né? Então, é muito mais conectado ao coletivo do que uma experiência pessoal. Então, a gente... Esse provérbio fala, quer dizer, as vozes dos ancestrais, não falando lá de trás, mas dizendo, olha o que vem, né? Porque vem também, né? O futuro é o passado, né? Não tem esse estanque de tempo, né? O que já foi, o que... Não, realmente é o que você falou, né? É espiral mesmo, né? O tempo né? E que volta, né? Ele está sempre conectado, todos os instantes, né? Não é algo assim. O nosso corpo é isso, né? Eu tenho usado um conceito para nomear esse tempo que a gente está vivendo, é um conceito um pouco herdado da experiência de sonhos, que tenho nomeado como metamorfose climática, esse tempo que a gente está vivendo, né? Gostei. Então, pois é, por que eu chego nisso? A gente, no início, começa a chamar de mudanças climáticas, né? Só que o que a gente está vivendo já é tão extremo que a gente precisa dizer mudanças extremas do clima, né? Emergência climática, em 2019, né, começou a ser nomeada cada vez mais de emergência climática para levantar a importância do debate, né? E a emergência mesmo de que a gente possa tomar atitudes a respeito do risco de colapso ambiental, também colapso climático, outra palavra. Crise climática é uma outra palavra que se usa, mas são todas palavras que colocam a experiência de começo, meio e fim, né? São palavras que trazem uma finitude para o que a gente está vivendo, né? De emergência.
o que a gente está vivendo não é só de um tempo de agora, né? É algo que vai ser contínuo. Então, essa imprevisibilidade do que a gente vive agora, com o acúmulo de gases de efeito estufa, vai fazer com que cada vez mais seja inesperado o que a gente experimenta, né? São eventos extremos, é o que a gente não sabe, não tem controle, o que está por vir é cada vez mais imprevisível, né? Então, eu tenho nomeado dessa forma, metamorfose climática, um pouco para dar contorno, trazer ao campo discursivo essa palavra de não sabido, uma palavra que dá contorno ao que a gente não sabe, né? Mas não é porque não sabe que é necessariamente o fim, né? O Mark Fisher diz, né? As pessoas acham mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, não é porque a gente chegou numa experiência, num tempo limite que a gente não sabe o que vai ser, que isso é necessariamente o fim, né? Porque ainda não é, né? A maior parte dos cientistas dizem que o que ser feito com rapidez, né? Só que são exigidas mudanças estruturais e radicais. Né? A gente sabe que não é o cidadão comum que é o maior responsável, né, pela emissão dos combustíveis fósseis, né? São grandes corporações. Ao mesmo tempo, a gente sabe que qualquer conquista social, ela depende de que a gente possa estar engajado, né? Não vem nenhum governante querendo distribuir, né, conquistas, né? Não, a gente precisa lutar. Para lutar, a gente vai ter que olhar para isso, que é da ordem do horror, né? Então, acho que um bom jeito começa a ser colocando palavras, né? Porque... E lembrando que é uma imprevisibilidade sempre, porque nada mais imprevisível do que a vida, né? Exato. Irregular e imprevisível que não aceita normas, né? Mas essa situação de alarme, de emergência, é porque a gente desconsiderou, desqualificou todos os saberes dos nossos povos originários e deixou isso ir acontecendo e achando que não, vai resolver. É aquela ideia, aquela concepção que tem muito no positivismo de que tudo caminha sempre para a própria resolução, né? E que sempre tudo volta ao tempo zero. Eu posso destruir essa floresta porque volta ao tempo zero e vai começar tudo de novo, quando na verdade a gente sabe que não é isso, né? Então, estamos nessa situação muito em função disso, né? De ter ignorado esses saberes, e agora a gente está correndo atrás. Que bom, né? Que ainda existem os saberes e eles ainda estão dispostos a compartilhar com a gente. São corpos, né, sujeitos, territórios que resistiram, né? E uma das frentes da minha pesquisa é pensar isso, que eu tenho achado muito interessante, que os povos que resistiram, sustentando pluralidade, seja de forma politeísta ou sustentando floresta concreta mesmo, né? Tanto povos de matrizes africanas quanto povos indígenas, eles sustentam o sonho nesse lugar de verdade, o sonho como centralidade. Então, tenho achado muito interessante essa relação entre sonho e floresta, né? O sonho no sentido de sustentar lugar em que não haja fronteiras como floresta, né? Eu tenho uma paciente indígena que eu encontro semanalmente há alguns anos, né? E ela fala para mim: sonho é igual floresta, não tem fronteira, né? É interessante como o sonhar... É lindo isso, né? Lindo isso, né? E aí eu me pergunto, né, se a gente retomar a capacidade de sonhar coletivamente, a gente retoma também a capacidade de viver em diversidade, né? Sustentando a diferença, sustentando as oposições, o estranho, o incômodo, né? Então, tem disposições afetivas, Siddhartha Ribeiro fala bastante sobre isso, né? Que os sonhos promovem, né? Quando a gente coloca o sonho nesse lugar, né? Tem uma
pesquisadora que eu gosto muito também, Natasha Martin, que é uma antropóloga francesa que foi para Kamchatka, na Rússia, para estudar coletivos que saíram da União Soviética para ir para a floresta, e quando foram para a floresta, eles voltam a sonhar, né? E aí ela tem um livro, né, que eu gosto muito, que chama A Leste dos Sonhos. Ela mostra como Davi Copenaua diz também, né? A Dária, que é a interlocutora dela, fala que as crianças sonham para ir à escola, né? Porque o sonho é uma escola, como Davi Copenaua diz também, né? Que os sonhos ensinam, os sonhos orientam. Então, eu preciso sonhar para saber o que é que está por vir, como é que vai ser o meu dia. O sonho me ensina. E a Natasha Martin fala que uma algo que o sonho pode promover é uma retomada rápida da nossa capacidade de serzir as escansões que foram realizadas de natureza, cultura, homem, animal, mente, cérebro. Então, seria, a gente retomar o sonho seria uma possibilidade de retomar o que foi estancado pelo cartesianismo, né? Então, ela mostra, por exemplo, em Durkheim, né, como Durkheim foi Sim. mostrando, né, como, bom, o que interessa é a nossa vida de luz, né, a nossa vida diurna. Os primitivos se importam com a vida noturna, com os sonhos, mas não tem nada para a gente aprender ali. E aí, nesse tempo em que a gente começa a se deparar com uma possibilidade de terror, a gente começa a entender que a gente precisa olhar para o escuro, né? Para o invisível, para aquilo que a gente perdeu, aquilo que a gente não sabe, e saber viver no escuro também, né? Parece que o sonho traz isso também. É que são as camadas todas, né, que nos envolvem e realmente sai da zona de conforto, né? Porque Sim. a zona de conforto é paralisante, né? A gente fica num conforto absolutamente artificial, vazio e que é irreal, né? É fantasia, que não existe esse conforto. Existe a zona da alienação, né, que a gente chama de zona de conforto. E quando você vai para a escuridão e precisa aprender a enxergar na escuridão, não tem acomodação, alienação possível, né? Você precisa ir à luta. E não dá para ir sozinho, né? Exato. Não dá para ir sozinho. E quando você fala de enxergar na escuridão, né? É um outro conceito que eu acho importante que os povos de matriz africana no Brasil oferecem para a gente é a ideia de encruzilhada, né? Então, esse tempo de metamorfose climática, eu penso como um tempo de encruzilhada, né? E não é necessariamente porque a gente não sabe o que fazer que é o fim, né? E a encruzilhada não é beco sem saída. A encruzilhada tem muitas saídas, na verdade, né? A encruzilhada para os povos de matriz africana é um lugar onde a gente entrega e recebe presentes também, né? Então, esse tempo que a gente está vivendo de reconhecimento de estado limite, do É um modo de local de possíveis caminhos. exato, de a gente poder, de como a gente vive, a gente reconhecer de que não dá mais para viver desse jeito, mas existem outras formas de habitar o mundo que resistiram, né, com muito menos e por séculos resistiram. É importante a gente olhar para isso, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com Renzo Tadei, que é um antropólogo que também trabalha com questões climáticas, e ele me disse que foi aqui no Jaraguá, né, em São Paulo, numa aldeia Guarani, e tinha uma criança falando Guarani. E aí ele se surpreendeu e se emocionou com aquilo. Ele falou: 500 anos de destruição na cidade de São Paulo, e essa menina está falando Guarani. Aqui, a poucos quilômetros do centro de São Paulo, Sim. né? Isso é uma prova de resistência
que eles estão sustentando língua e sustentando floresta, né, sustentando uma outra forma de habitar o mundo e que faz com que seja possível a gente viver esse mundo, né? Então, se a gente ainda está viva, é porque ainda existe a Amazônia, né? Porque a biodiversidade foi conservada por povos floresta. Então, se existe essa capacidade de resistência nessas culturas e existe uma capacidade de destruição em algumas culturas, então a gente está ouvindo a cultura errada, né? A gente está dando centralidade à cultura errada, como Eliane Brum fala, né? Vamos mudar o centro do mundo, a Amazônia como centro do mundo. Então a gente descentra a nossa experiência de mundo, e é ali que a gente aprende o que a gente pode fazer. Há uns meses atrás, em maio, eu estive lá, como eu faço parte do grupo do Micélio, né, que é a formação de jornalistas florestas pela revista Suma Uma. Eu faço também rodas de sonhos com esse grupo, né, de jornalistas floresta. E a gente fez uma imersão na floresta, e quando eu nunca tinha ido para a Amazônia, né? Já tinha acampado, estado, né, em diferentes lugares de floresta, mas nunca na floresta amazônica, né? E quando a gente vai para a floresta, não dá para entender como é que é possível matar uma floresta, né? Porque é muita vida, né? Escutar a floresta à noite, né? A quantidade de animais, a sinfonia que é ouvir a floresta à noite, não dá para entender como é possível matar uma floresta, né? Como as pessoas fazem, né? Com correntes e fogo, né? Essa minha paciente, uma vez ela... Quer matar a vida, né? Eles matam a vida. Sim. Eu lembrei agora de uma situação que eu vivi com ela. A gente se encontra online há bastante tempo, né? E ela chega um dia para mim muito, muito incomodada, angustiada, até ofegante mesmo, que ela tinha tido um sonho terrível. E ela me conta que ela falava: Mariana, eu chorava que nem um filhote de onça, o meu corpo queimava inteiro. E ela acorda e fica sabendo que a floresta estava queimando alguns quilômetros dali. E ela me disse: quando a floresta queima, meu corpo arde. E ela sentiu a dor da floresta sendo queimada, sendo morta, ela sentiu a dor dos animais, ela sentiu a dor das plantas sendo mortas, porque as plantas, quando se vive na floresta, a planta é um ser, né? A planta é pessoa, uma árvore é pessoa. Quando a gente sacraliza a natureza, a gente se relaciona de outra forma com a natureza. As religiões de matriz africana fazem isso, povos indígenas fazem isso, os cristãos colocaram o sagrado lá no céu para poder destruir a natureza, né? Então, para destruir o sagrado. Exato. E aí a gente... E a sacralidade está exatamente aí, né? Na fonte da vida e na manutenção da vida. E a gente vai caindo nesse excepcionalismo humano, né, que regeu toda a subjetividade ocidental, né, colocando o humano no centro, esquecendo que o nosso corpo é feito de outros corpos, né? De que o nosso corpo vai ser outra coisa. Então, dentro do meu corpo, como diz Emanuele Cocha em Metamorfoses, dentro do meu corpo passa água que vive há bilhões de anos, né? O que eu como já passou por outros lugares, né? Dentro do meu corpo existe uma infinidade de seres vivos. Então, a gente se dá conta dessas não fronteiras, né? De que o nosso corpo é metamórfico. Eu acho interessante trazer essa palavra da metamorfose para o nosso discurso, para a gente lembrar que a gente é parte de algo, né? A gente é parte de um todo. A gente vai ser, de novo,
né? Isso diminui um pouco o nosso tamanho e traz os outros seres ao mesmo tamanho que o nosso, né? E, curiosamente, o sonho ajuda a gente a resgatar esse saber, né? Porque pensar diferente disso é ignorância, não é conhecimento, né? Porque o nosso corpo, ele é, assim, eu pensava, né, achava estranho quando as pessoas falavam da morte como uma passagem, mas é uma passagem a ser parte da Terra, né? O nosso corpo vai ser, né, uma parte de uma outra coisa mesmo, né? Não tem nada de excepcional, né? De uma outra vida, né? Inclusive. Que nós somos constituídos por tudo aquilo que nos rodeia e que constitui o nosso corpo biológico, e energético, e mental, espiritual, né? E somos alimentados por tudo que já aconteceu, por todos os que já fizeram a passagem. Sim. E vamos alimentar os futuros, né? Assim como todos os seres viventes, né? A gente se alimenta dos que já viveram e vamos alimentar os que ainda virão. Todos os seres viventes, a planta, o animal, né? O animal humano, né? Que é um animal também. Sim. Não tem essa... Só é um animal mais predador, essa é a grande diferença. Não todos, né? E acho que é... Pelo contrário, não. Boa ressalva sua. Acho importante, porque o que a gente está vivendo em termos, né, de emergência do clima faz as pessoas, às vezes, colocarem a humanidade como responsável, né? E não é a humanidade como um todo. Eu gosto muito de olhar os comentários de internet, né? E aí eu vejo muito, a gente não merece este planeta, a humanidade precisa acabar mesmo, né? Então, não, o sistema econômico, esse sistema econômico opressor, colonial, de herança colonial, que foi orquestrado, né, para escolher um tipo de energia, de combustíveis fósseis, porque é o mais fácil de ter poder sobre quem é o dono da energia, né? É um número muito pequeno de humanos, é um número muito pequeno de pessoas que são responsáveis pela condição de abismo que a gente está vivendo. Né? Não é a humanidade de forma geral, só que isso gera sintomas autopunitivos. Então, não, a gente não merece viver esse planeta, a humanidade é uma catástrofe. Não, não é a humanidade de forma geral. A humanidade fez a Amazônia, por exemplo. Sim, né? A era isso que eu ia te falar. Ela foi Era isso que eu ia falar. Então, fala. Não, mas acho que é bom, acho que é bom você falar isso, de como a floresta amazônica foi construída, né? Sim, ela não nasceu do nada, né? Exato, a floresta amazônica ela foi construída em colaboração interespécie, né? A terra preta, né? Terra preta de índio, é uma terra que é uma terra da Amazônia, né? Que é uma terra muito fértil, que foi confeccionada por milhares de anos de dejetos, de restos, né? Partes da floresta. Então, e isso tem uma relação com o tempo também, né? É uma terra que ela não é fértil para quem tem a vida útil. Ela vai ser fértil, é um saber que faz uma terra fértil para quem está por vir ainda. Né? Então, essa terra ela foi feita há milhares de anos atrás e ela é fértil hoje. Né? Sim. Então, isso é interessante, né? De fazer pelo outro, fazer por quem está por vir, tão diferente do que a gente experimenta no fazer sistema. Pela mãe terra, né? Exato. Cuidar da mãe terra. Uhum. E a gente não é responsável pelo o que aquele dono de uma petrolífera decide fazer, né? Uhum. Ou pelo dono daquele navio que derrama todo o óleo. Não somos responsáveis, né? Não fomos nós que fizemos. Acho que tem isso que você colocou, de essa culpa coletiva de algo que não somos,
não é nosso, né? E a gente assume, porque isso ameniza, né? Porque se somos todos responsáveis, ninguém é responsável. Exato. Aquele dono do navio que furou porque ele não cuidou da manutenção do navio, ele está isento de responsabilidade, porque somos todos. Isso é bem uma manipulação da gente mesmo. E aí a gente não consegue direcionar a força, né? Quando a gente não sabe quem são os responsáveis, a gente não sabe contra quem lutar. Por isso a gente vê cada vez mais sintomas autopunitivos, né? Se eu sou responsável, eu me puno, né? Depressão, né? Sintomas autopunitivos, né? De resignação, o que tem sido chamado de apatia climática, né? De não querer olhar, não tenho o que fazer, porque se eu não responsabilizo, eu não direciono a minha força para os responsáveis, para quem a gente precisa combater. E aí não visibilizo também as saídas possíveis dessa encruzilhada. Né? Então, trazer essa narrativa de fim de mundo é muito interessante para quem está destruindo o mundo, porque eles podem continuar fazendo isso, e as pessoas elas ficam resignadas. Não tem o que fazer, não tem mais o que fazer, a gente precisa continuar vivendo assim, consumindo. Né? Nós humanos somos assim mesmo. Né? Nós destruímos, nós é que estamos fazendo. Como se não tivessem outras possibilidades de viver, de habitar o mundo, de se relacionar, de construir coletivo, né? Eu gosto muito também das referências que a Sumaúma, né, a revista Sumaúma, o jornalismo Sumaúma, proporciona, né? No livro da Eliane Brum, o Banzeiro Ocotó, ela traz uma perspectiva que eu chamo de trazer tanto sonho quanto denúncia, né? Então, a gente precisa denunciar, a gente precisa dizer quem são os responsáveis para a gente conseguir direcionar a força. Então, é o que eu falo, quem tem medo de quem sonha, né? Quem tem medo de quem aposta, quem tem medo de quem quer viver, de quem quer dizer que é possível viver de outro jeito, mas também apresentar o sonho, as pessoas que resistem, os saberes que resistem nas fronteiras, os saberes que resistem nas florestas, que resistiram nas periferias, que mostram outra possibilidade de viver o mundo. Sim. E esses dão medo, né? Que eles incomodam. Do mesmo jeito que lá atrás as bruxas incomodavam, hoje os que sonham, quer dizer, sempre os que sonham, os que querem coisas diferentes, se incomodam muito. Né? Então, dá medo, né? Então é mais fácil ter um bando de deprimidos, né? Sim. E aí nem que seja quimicamente contido, de preferência até, porque aí dá mais lucro. Exato, pois é. Né? Você patologiza ainda mais a vida de quem já está sem perspectiva e se achando culpado, ainda assume a culpa que não é dele, como sempre, né? E um fracasso que não é dele, e é patologizado e medicamentalizado, né? Aí com cada vez mais e mais drogas legais, né? Para que ele fique bem sedado, né? E volte para a sua zona de conforto. Volte para o conforto. Então, drogas que impedem as pessoas de dormir, de sonhar, né? Porque não dorme, apaga. Né? Não é para sonhar. Heloísa, uma colega, me disse que ouviu, né? Que o remédio para insônia muitas vezes é água de mar para quem tem sede. Né? Então, a pessoa ela apaga, ela não dorme, ela não descansa, né? E isso tem um impacto na vida. Numa das rodas de sonho que eu realizei junto com o Perifa Sustentável, foi chama Projeto AIE, foram 15 mulheres negras, indígenas, quilombolas, lideranças comunitárias, né, que se candidataram para essa formação para a COP, que o Perifa Sustentável ofereceu. E elas me chamaram para fazer as rodas de sonho com essas mulheres, né?
Eu era a única mulher branca ali, no meio das organizadoras e das participantes, né? E elas, no primeiro encontro, me convocaram: como é que eu vou sonhar se eu não consigo dormir? Né? É quase uma afronta para você me pedir meus sonhos se eu não tenho direito de dormir, se eu não tenho direito de descansar. Sim. Aí algumas pessoas, algumas mulheres da roda, principalmente indígenas e mulheres de terreiro, elas começaram a contar os sonhos delas e dizer como que para as culturas delas, o sonho tem um lugar de importância e que bom que eu tenho um lugar aqui para contar meus sonhos, né? E isso movimentou o grupo. No segundo encontro, uma das pessoas que mais tinha, né, respondido dessa forma para mim, uma liderança comunitária do Rio Grande do Sul, uma mulher negra trans, né? Ela disse: olha, eu acho que hoje eu preciso começar a roda. Eu confesso que eu sonhei, ela disse. Confesso, é ótimo. Eu confesso que eu sonhei. E ela diz que há muitos anos ela não sonhava, porque ela não se permitia descansar, né? Ela como líder comunitária. E aí teve um domingo que ela falou: hoje eu preciso dormir, senão eu não vou aguentar. E nesse dia ela sonhou. Nesse sonho tinha uma liderança, uma antiga vereadora, para ela uma ancestral, uma mulher negra, que dava a mão para ela e a segurava na mão dela e ela disse que tinha a impressão de que ela dizia: vai, você vai conseguir. Na mesma roda de sonhos, uma pessoa que não pôde participar da roda me mandou um sonho antes da roda. Ele falou: olha, não vou participar, mas eu sonhei que eu ia apresentar, ia subir no palco, o Milton Nascimento estava do meu lado e ele dava a mão para mim e falava: vai, você vai conseguir. Ela falava: então ele confia em mim, eu posso ir, né? Então eram sonhos que, né, se conectavam e elas depois, né, assim, a gente fez 3 meses de rodas de sonho juntas, né? E elas me entregaram relatos de agradecimento, né, de pessoas que já vivem situações coletivas, mas que aprenderam ali na roda como é ouvir o outro, né? E entender que aquilo, a partir de então, que os sonhos, eles seriam ferramentas de construção de comunidade para elas, né? Elas não sabiam, ela falou que o que eu poderia, o que os sonhos poderiam promover em termos coletivos. Me surpreendeu até a mim, né? Porque elas já vivem em espaços coletivos, né? Não imaginava que seria Sim. dessa forma para elas também, né? Mas o sonho é um outro espaço-tempo, né? Um outro corpo territorial, é outra coisa, né? Você Isso, sai, né? e é cuidado também, né? E é um cuidado de uma outra hora, que não é só um cuidado do eu, né? É um cuidado coletivo, né? Elas, eu estava retomando aqui uma fala, né? Uma delas escreveu para mim, né? Que participar do encontro de sonhos foi como abrir um espaço dentro de mim para escutar o que minha ancestralidade vinha tentando dizer há muito tempo. Foi um reencontro comigo mesma, com a minha força das mulheres, com a força das mulheres do meu povo e com o sonho coletivo que carregamos no peito. Então, Nossa, acho que eu vou pedir para você repetir. Vou pedir para você repetir, porque é lindo demais. Aqui. Participar dos sonhos ancestrais, como elas deram nome, né, foi como abrir um espaço dentro de mim para escutar o que minha ancestralidade vinha tentando dizer há muito tempo. Foi um reencontro comigo mesma, com a força das mulheres do meu povo e com o sonho coletivo que carregamos no peito. Cada roda, cada palavra, cada silêncio me lembrou que não estamos sozinha, que nossos passos hoje caminham sobre os passos de muitas outras que vieram antes. Voltei mais forte, com mais clareza do meu papel e do que quero construir junto com outras mulheres indígenas do Médio Rio Negro.
Olha, lindo, não? Emocionante. É um presente, né? É, Eu acho que é um pouco isso, né? São dos presentes que a gente recebe nesse tempo de encruzilhadas, né? A gente se permitir sonhar, né? Porque é isso, né? A gente pode sonhar no escuro, a gente sonha melhor no escuro. Então, sim, é mesmo um tempo para a gente sonhar, porque a gente está diante do que a gente não conhece. A gente está no escuro, então talvez para enxergar na penumbra a gente vai ter que sonhar. Né? é. Você falou bastante em encruzilhadas. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é Tá. que entra a encruzilhada nessa cosmovisão, nessa cosmogonia? Bom, vem um pouco porque eu fiz um trabalho, né, anterior, meu doutorado foi sobre pombagiras de Umbanda. Né? Então, foi um trabalho com mulheres que incorporavam pombagiras. Né? A minha pergunta era que tipo de mulheres, né, são as pombagiras, né? Porque elas são um feminino forte, potente, subversivo, mas são entendidas como mulher, né? Na época, muitas pessoas que iam a pombagira não era tão estudada, mas algumas perspectivas que iam estudar as pombagiras, elas interpretavam como pelo registro do masculino, né? Mas no meu campo eu vi o contrário. Falei, não, a força é uma força feminina, né? E as pombagiras, elas vêm, eu achava, elas chegam com uma gargalhada, né? Precisa estar de luz apagada, a luz de velas. As pombagiras, elas descem, né? Eles chamam, ou sobem, né? Nos rituais quando não tem claridade. Né? Então, a esquerda na Umbanda, no Candomblé, né? Tem essa separação. A esquerda é o campo dos Exus e das pombagiras, né? É esse lugar Sim, da penumbra, né, de você não saber o que é, de não poder definir, né, de não prever, de não ter controle. Então, é bem um aprendizado do que a gente precisa mesmo para esse tempo, né? Esse tempo em que a gente vai ter que aprender a fazer de um outro jeito, esse tempo de que não é porque a gente não sabe ou não enxerga que não é possível. sim. É de um outro tempo, né? Tem um provérbio de Exu que diz, né? Exu lançou uma pedra ontem para um pássaro que foi morto hoje, né? Matou um pássaro outro com uma pedra que ele jogou hoje. Não lembro exatamente como que é, né? Mas tem Acho que é isso. Ele joga hoje e mata no passado. isso. Né? Quer dizer, Então, tem é uma. essa questão do tempo que não é É, esse tempo linear e exato. real que a gente aprende, né? Então tem isso, esse jogo, né? A pombagira, ela tem a coisa da dança, da luz de velas, né? E é você conseguir aprender sem aprender tudo, né? Saber não sabendo. Então, a encruzilhada, ela coloca a gente nesse lugar, né? Não é um lugar que vai dar para dizer as coisas a partir de categorias, né? E você vai ter que falar sensivelmente, né? De poros abertos, de muitos sentidos, e a partir do invisível também, né? Sim, Coloca a gente nesse lugar. Então, tem um reencantamento de mundo que me parece necessário para a gente poder viver esse mundo, né? Para a gente ter vontade de viver esse mundo, né? De poder sim. entender como pode ser magnífico também, né? Se a É porque gente. se o positivismo se propôs a desencantar o mundo, no sentido de acabar com encantamentos e explicar racionalmente tudo, né? Na verdade, ele tirou o encanto da vida. E a gente precisa
É isso que você falou, reencantar a Isso. vida para a gente poder ter perspectivas e poder resistir, né? Uma vida sem encantamento não vale a pena lutar. Isso, e a gente vai ter que lutar. E junto Sim. com muita gente, para a gente ter chance, né? Então, é um tempo de enfrentamento. Para isso, a gente vai precisar retomar laços sociais. E aí a gente vai ter que aprender a como é que a gente vai fazer junto de novo, né? Porque Sim. o neoliberalismo foi dilacerando todos os laços possíveis, né? Então, como é que fazem os coletivos que se sustentaram coletivamente? Não é tão fácil, assim, vamos viver em harmonia, paz e amor, né? Não. Existem tecnologias de convivência, né? Existem saberes, rituais, né, para ser possível viver junto e em comunidade, né? E uma dessas tecnologias, para muitos desses povos, é o sonho. Né? Lá em Altamira, eu conheci uma indígena do Equador, Sápara, né, etnia Sápara, Sani. Né? Todos os dias a comunidade dela acorda e compartilha sonhos. Né? Eles acordam antes de amanhecer e logo eles sentam em roda para compartilhar os sonhos. Né? E ela diz: a gente vive para sonhar e sonha para viver. Se alguém não está Sim. sonhando, essa pessoa está doente e essa pessoa precisa voltar a sonhar para ajudar coletivamente, né? Porque os sonhos, eles cuidam da comunidade. Então, se alguém não está sonhando, é um problema. Essa pessoa precisa voltar a sonhar tanto para si quanto para a comunidade. Então, é tão importante a gente voltar os nossos olhos para isso, né? Porque se sonho é vida, né? E a gente está vivendo um tempo em que a vida é ameaçada, talvez faça mesmo sentido, né? A gente aprender a voltar a sonhar floresta. Sim. Voltar a Sonhar, ser floresta, né? sim, voltar a sonhar junto, né? Experimentar como essa minha paciente, né? A dor que é um animal ser queimado, né? Para que você pare de queimar, para que não seja possível, Sim. para que a gente possa combater o desmatamento, para que a gente consiga entender que isso é morte, né? Que isso é dor, né? Que não são só números, não são quilômetros de floresta, né? É muita vida que está morrendo e a gente está morrendo junto. Sim. Em nome de um futuro de cada vez mais destruição, ao contrário do que dizem, né? Sim, Não é um futuro sustentável, não é criar um futuro mais desenvolvido, mais... Não, pelo contrário. É um futuro cada vez menos possível, cada vez menos futuro, né? Então, e em nome de dinheiro para pouca gente, né? Sim. Então, a gente pode pensar em estratégias, né, em formas de convivência, formas de habitar esse mundo que busque como é que a gente pode viver melhor e com mais dignidade, justiça social para o maior número de pessoas. Porque vamos combinar que desse jeito que tá, não tá bom, né, para a maior parte das pessoas no mundo inteiro. Né? Então, mudanças radicais, elas podem, né, viabilizar experiência de mundo, tempo de mundo. Quando a gente pensa em quanto tempo a gente tem, vale a gente pensar que tempo é esse, né, que a gente está vivendo. Se o tempo que a gente está vivendo hoje, quem diz que é o começo, o meio ou o fim? Né? Sim. A gente não sabe, pode ser o começo de uma outra coisa. Tem grande chance, né? Sempre vai estar começando algo, outra coisa. E a gente precisa apostar em fazer uma outra coisa que seja melhor do que o que temos hoje, né? Acho que é essa a resistência
aposta coletiva, né? Isso, acho que é nesse sentido de aposta mesmo, né? Acho que o título vem nesse sentido, né? De quem tem medo de quem sonha, quem tem medo de quem deseja, quem tem medo de quem aposta que existem outras maneiras de viver, de se relacionar com esse mundo, né, com esse planeta, de se relacionar entre si, de habitar, né, este planeta de uma outra forma, né? Sim, construindo uma outra relação com este planeta, né, com a nossa casa, a nossa mãe, né? Indo com quem já faz desse jeito. Indo com quem já faz, lógico. Isso. Tem muita gente e a gente está desconectado, né? Precisamos nos conectar e nos juntarmos, né? Na verdade, a gente é muito mais do que a gente pensa, né? A gente sempre pensa que somos muito poucos, mas acho que a gente está muito desconectado, né, Mariana? E é buscar os que estão desejando o mesmo, né? Podem até não estar sabendo e conseguindo desejar, mas estão disponíveis para desejar, né? E é juntar para reexistir, reinventar a vida mesmo, né? Eu acho que é um processo de subversão mesmo, não é de mudança, é de subverter. Não é mudança, não é inverter, não. É subverter, é algo totalmente diferente, imprevisível. A gente não sabe o que vai ser, mas vai ser melhor, mas vai ser melhor. Isso. Porque a gente vai sonhar um futuro melhor. Né? Eu vou, então, compartilhar um sonho para a gente finalizar. O sonho da Maria Flor, que é uma menina de 6 anos. A mãe dela me mandou esse sonho. A Maria Flor, ela estava tendo dificuldade para dormir, e aí ela falou, vamos então combinar de que todo dia, você, quando dormir, você vai sonhar, e quando amanhecer, você vai me contar seu sonho. A mãe dela combinou. E aí a Maria Flor ficou com vontade de dormir para poder sonhar, né? E a mãe dela me conta, falou, olha, eu acho que a Maria Flor teve um sonho jacarandá, vou te contar. As pessoas falam, olha, eu tive um sonho jacarandá, né? A Maria Flor conta que ela recebeu um quebra-cabeça gigante. Tinha todo tipo de animal, tinha cobra, tinha árvore, tinha macaco, e ela começou a montar esse quebra-cabeça enorme, que era uma floresta. Depois ela começa a perceber que foi montando, era uma floresta, mas faltava uma peça. Aí ela percebeu que estava doendo na garganta dela, olhou para o quebra-cabeça, faltava a cabeça do macaco. E aí ela viu que tinha alguma coisa entalada na garganta dela. Aí ela tenta colocar a mão na boca, não consegue. Aí ela põe a mão no ouvido e consegue tirar a cabeça do macaco, né? E monta o quebra-cabeça da floresta. E esse sonho, quando eu ouço, eu acho belíssimo, né? Ela com sim. anos, e pensando nas outras vias, como você estava falando do subversivo, né? Que a gente vai ter que encontrar no sub do verso por outros caminhos que a gente não sabe, não são os caminhos óbvios para a gente fazer floresta de novo, né? Para a gente poder montar uma floresta, né? Até tirar pelo ouvido o que está entalado na garganta. Maior subversão, reinvenção é essa, né? E olha como a gente precisa ouvir as crianças, né? Sim. Só mesmo uma menina de 6 anos para ter esse sonho, né? Pois é isso. Mariana. É isso. Não sei se você quer falar mais. Não, é isso. Acho que foi uma boa conversa. Falei bastante. Foi um bom encontro, não, mas foi maravilhoso e precisamos fazer mais. Em meu nome, em nome do Despatologias, agradeço muito. Esse espaço está sempre aberto para a gente falar de sonhos e para a gente sonhar em rede, né? Precisamos fazer mais sonhos em rede, né? Sim. E agradeço muito a sua disponibilidade e generosidade de estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço, Cida, se essa conversa
puder convidar outras pessoas a continuar sonhando, né? E eu já estou muito contente com isso também. Agradeço muito pelo convite. Aí, se alguém quiser te contatar, participar de algum, como faz? Eu acho que isso é uma coisa importante. Acho que pelo Instagram do Jacarandá Sonhar em Rede, arroba, né, jacarandá.sonhar em rede, aí consegue, né, ouvir os sonhos, conhecer os sonhos, criar os sonhos e participar também. Muito bom. Precisa ter esse acesso possível, né? As pessoas precisam saber disso. Mariana, obrigada, muito obrigada. Tá? E seguimos sonhando e lutando, né? Vamos lá. Até a próxima. Até. Obrigada, viu?